Olá, pessoal do Catedral TV, tudo bem com vocês? Eu espero honestamente que sim. Estamos chegando para mais um Descomplica. Vem com a gente! É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio do Descomplica. Hoje, eu e a Mariane Lousada Machado vamos tratar de um tema forte, interessante. Um pouco forte. Né? Vai daí que eu daqui, aqui... então vamos ver o que rola. Pois é, então acho que para começar, chegando, né? Uhum. A gente gosta. Pé na porta. Para depois descomplicar, eu pergunto para vocês aí de casa, se você está sendo hoje o adulto que você precisava quando era criança. Tá, e agora nessa linha também. A sua criança, lá no passado, se orgulharia do adulto que você é hoje? Ai. Então, eu não sei vem qual com a dói mais. gente descomplicar isso aí e refletir um pouquinho, né? Porque aqui não é só dar coisinha fácil aqui para todo mundo, não. Não tem mamão com açúcar aqui. Não, isso aí é de criança, né? Inclusive, coisa para criança, né? Coisinha boa, docinho, coisas fáceis, simples. Mas com a gente aqui a gente está falando, né, de adulto para adulto, de adulto para adultos e, quem sabe, para crianças, para adolescentes, para idosos, não sei. Mas a gente quer convidar vocês a refletir justamente sobre esse lado aí da nossa vida, que nos acompanha, né? Que é a parte em como a gente cuidou, né, da infância, como a gente foi criança, que criança que a gente foi, o que a gente precisava quando era uma criança e se a gente sabe diferenciar isso hoje no mundo adulto. Né? Ou será que a gente traz essa criança para o mundo adulto e não descola mais? Sabe que de vez em quando a sensação que eu tenho é de que a criança está ali gritando por espaço, sabe? E que ela está convivendo com a pessoa adulta. É uma criança presa no corpo do adulto. E eu vejo, às vezes, em algumas pessoas que isso é muito latente. Está muito forte. E eu fico me perguntando, muitas vezes, por que disso? Né? E, às vezes, eu imagino que se aquela criança está ali, brigando por espaço ainda hoje, será que ela teve o espaço dela de ser criança no momento de ser criança? Porque teria necessidade de ela ainda estar brigando com esse adulto por um espaço agora? E aí tu vieste com aquela pergunta do adulto que a criança precisa. O adulto que a criança precisa tem que ter a capacidade de colocar a criança, digamos assim, para desempenhar apenas o papel dela como criança. Ótimo. Dica 1, pausa. Vamos pensar nisso. Segura, né? Que o adulto tem que deixar a criança ser criança. Incentivar a criança a ser criança. Mas, claro que tem muitos detalhes ao entorno disso. Né? Esse desempenhar papéis, né, dentro das famílias, como que é isso? Né? Lembrando que cada família vai ter uma constituição. Então, claro que aqui a gente não vai entrar muito, né, aprofundar muito isso. Não é a intenção de hoje. Mas, começando, né, a dar umas ideias iniciais aí para a gente pensar sobre isso. E sim, né, eu acho que, enquanto adultos, a gente precisa entender que a criança precisa ser criança. A criança precisa do tempo dela de brincar, de ser livre, né, de ser curiosa, né, não assumir papéis tão pesados, às vezes tão jovem, tão cedo, né? Às vezes se dá para uma criança uma expectativa, se espera dela que ela tenha reações maduras, né, como se fosse adulta, para responder a determinadas situações. Muitas vezes se cobram. E às vezes agora eu lembro também da minha profissão, né, como advogado, eu vejo muito isso no direito de família.
pais e mães querendo cobrar um posicionamento da criança com relação ao que o pai ou a mãe fez de certo ou de errado. E isso acaba por suprimir aquela criança e tentar espremer dela, tirar dela uma atitude madura, de adulto. E imagina como que pode ser, como pode estar ferindo né, essa criança no direito dela de ser criança apenas e não ter que se preocupar com aquilo que é responsabilidade dos adultos. Exatamente. É muito comum, às vezes, assim, num sistema familiar, as figuras de cuidado às vezes estar jogando aí uma ansiedade que são delas, né, que ou que é do pai, ou que é da mãe, dos principais cuidadores, para a criança. Né? O sistema está falho em algum lugar, eu vou jogar para onde? Para a criança. Vou jogar para o filho, para a filha, porque eu não estou dando conta. Às vezes não é também consciente, às vezes vem numa linha mais inconsciente, mas a gente acaba jogando, projetando isso para os filhos. Né? E isso é muito sério. Né? Tanto do teu lado profissional, né? O que tu observa, a gente entraria até em outra questão aí de alienação parental, verdade, que é muito complexo. Né? Mas o que a gente veio falar hoje, assim, de uma forma mais descomplicada, mais leve, é que a gente precisa, enquanto adultos, estar atentos a duas coisas. Uma, as nossas crianças. Então, se eu tenho crianças ao meu redor, na minha família, se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou tia, se eu sou dindo, enfim, como que está sendo o desenvolvimento dessa criança? Se ela está tendo espaço de ser criança. Né? Uma coisa é incentivar, eu acho, que a criança ter, sim, autonomia, incentivar a pensar, incentivar, mostrar regras e limites. Né? Faz que parte isso é da evolução, né? Exatamente. Da criança, de ajudar ela a evoluir. Né? Agora, outra coisa é tu cobrar um posicionamento maduro em que a criança não tenha maturidade ainda para dar conta daquilo ali. Aí você está ferindo realmente a criança e sobrecarregando. Né? Então, isso é muito sério. Naquele sentido da pergunta que eu trouxe também, como a criança que a gente era idealizava o nosso futuro, né? Nossa, as coisas demais. que a gente gostaria de fazer, deixaria de fazer, o quanto que a gente respeitaria o nosso tempo, o quanto que a gente passaria tempo com as pessoas que a gente gosta. E aí fica essa questão, né? Se tu pudesse conversar com a tua criança lá do passado e ela olhasse para ti hoje, o que tu acredita que ela te diria? Será que ela estaria orgulhosa do adulto que tu te tornou? Da pessoa de valor que tu é? Dos valores que tu conseguiu criar, elaborar, né? Daquilo que tu priorizou? Porque a criança, ela quer sempre o melhor, né? O bonito, o leve, o lúdico. Ela só pensa em dar o carinho, receber o carinho, dar o amor. A gente, será que é a pessoa carinhosa, amorosa, que a nossa criança sonhava que fôssemos? Porque eu vejo muitos adultos, sabe, Mari, com uma dificuldade, um medo gigantesco de mostrar a sua vulnerabilidade. Simplesmente deixar transpor que são pessoas, seres humanos. Passíveis de dores, passíveis de temores, de alegrias, de tristezas. Né? E quando a gente se descobre assim, e se percebe dessa forma, que é o natural, né? A criança, ela cai, ela chora na frente de todo mundo. O joelho ralou, tá doendo, ela tá chorando, não tem problema. Logo depois que curou, passou, ela sai brincando de novo, tá tudo certo. E pro adulto, quando ele sente a dor, o que ele faz? Se esconde, né? Vai pro casulo. Será que a tua criança ia dizer, ei, para? Tipo assim, a criança caiu, se machucou numa brincadeira, será que a criança não vai brincar nunca mais? Ou ela quer, eu quero brincar, eu quero me desafiar. Eu sou curiosa, não conheço aquilo ali. Eu quero vida, quero gás, quero aprender. Quanto adulto em casa agora, ou adolescente, que daqui a pouco tentou aí iniciar seu próprio negócio, veio a pandemia, deu aquela pegada, não conseguiu, daqui a pouco esse projeto se machucou, o projeto não deu certo. Ou mesmo um relacionamento que não correspondeu às expectativas, se machucou. Vai deixar de ser empreendedor? Vai deixar de se relacionar com pessoas porque alguma vez deu errado? E como a gente faz isso? A gente faz isso. Eu já fiz isso, faço isso às vezes. E às vezes a gente não, sem se dar por conta, realmente, porque precisa dessa revisão interna, precisa desse tempo e desse espaço para a gente revisitar
essa criança e entender, né, que adulto a gente está sendo hoje. Como é possível eu ser adulto hoje? Isso é importante, né? Como é possível? Eu quero Né? aproveitar até para pedir desculpas assim para a galera que mandou sugestão de pauta e tal, porque hoje, quando a gente chegou aqui, Verdade. eu vim com essa pauta muito forte. Vou dizer para vocês o porquê. Na última semana, eu fiz algo diferente. Fiz que algo fez? pela primeira vez. Olha aí. Tá. O que será que o Wagner fez, gente? Que Tô foi, curiosa aqui, quero saber. não sei se vocês conhecem, pessoal de casa, se conhecer, por favor, bota nos comentários e diz se gosta, se não gosta, se já fez, se tem curiosidade de fazer. Constelação familiar. Nossa. Gente, foi Forte. assim, ó, esclarecedor, profundo. Lembrei daquele programa que tu disseste assim, terapia, gente, tem várias formas de terapia, né? E eu me permiti. Lembra que a gente falou de se permitir? Ótimo. Permitir essa experiência. É a constelação familiar que me trouxe a pensar sobre isso. Ei, peraí, que papel que eu vivi quando eu era criança? Será que eu estava vivendo o papel da criança mesmo? Porque hoje, como adulto, eu sinto que algumas coisas não estavam bem alinhadas, sabe? E eu fui constelar uma questão muito particular minha e eu comecei a entender situações e eu pensei, cara, muita gente pode estar no alto dos seus 30 e tantos anos, que nem eu, passando por esse momento e não está conseguindo entender de onde é que foi que a coisa... Sabe aquela história de, onde é que eu perdi o fio da meada mesmo? E aí eu precisava entrar nesse tema hoje, sabe, com a galera Descomplica e tentar descomplicar isso. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai ver essa desconexão com aquilo que era a nossa criança sonhava que fôssemos e aquilo que o nosso adulto não reconhece-se como adulto, porque às vezes tem um ímpeto que ele não sabe conhecer direito, ele não entende, de querer buscar sempre o divertido nas coisas, o lúdico, que é o prazer de cada coisa. Tem pessoas que têm 2, 4, 5, 6, 10 atividades, porque precisam da questão prazerosa de cada uma, e às vezes não conseguem entender, porque é isso, né? Então hoje, as pessoas se permitirem olhar, dar uma voltada no tempo e pensar, como quando eu era criança, o que tu gostaria de ter feito, do que tu gostaria de ter brincado, que liberdades tu gostaria de ter tido e tu não teve, ou quais compromissos não eram os teus, tu não gostaria de ter assumido, mas de alguma forma, por pressões naturais da vida, tu teve que assumir. Porque uns nos fazem amadurecer, né? Com certeza. E o que também, de novo, né? O que a criança lá gostaria que o adulto de lá, daquela época, fizesse, né? Com que ela, sei lá, estava sentindo no momento. O que ela gostaria que aquele adulto trouxesse. E que é muito importante a gente pensar que os adultos também, né, vão nos fornecer, né, eu acho que é importante lá na infância lembrar disso, que eles vão fornecer o que eles podem, o que eles sabem, o que eles conseguem. Então, entrar em contato com essa criança é olhar diversas facetas disso, né, olhar de se permitir olhar em diversos ângulos, né, olhar assim, o que eu gostaria de ter tido e eu não tive. O que eu gostaria de ter tido e eu tive, reconhecer isso, e também o que era possível eu ter, né? O que eu não podia, por mais que eu quisesse ou por mais que eu fizesse, que seria o possível, né? Porque a gente acaba trazendo isso, né, para a vida adulta. E muitas vezes fica essas coisinhas lá no campo inconsciente, ou a gente está pedalando, não saindo do lugar, não sabe por quê, né? Mas a gente ainda está tentando atender muitas vezes a expectativa da criança, não se vendo como adultos capazes de dar conta de outras formas. E não vamos pensar também que você vai ter um sonho, uma visão esclarecedora e que no outro dia vai acordar com isso tudo resolvido, descomplicado na sua cabeça. E que vai começar a ser o adulto que toda criança precisa. Você vai precisar fazer às vezes tem uma jornada aí para percorrer, né? E que a gente sempre fala sobre a questão do autoconhecimento, que ele se dá das mais diversas formas, das mais diversas fontes, e que não é só flores. As pessoas precisam quebrar, você precisa quebrar, você aí de casa, quebra com isso de que para eu me conhecer, para eu ser o adulto que eu quero ser, que eu vou acordar
e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não! Ser adulto é isso, é ter autorresponsabilidade, é permitir entrar nesses campos de autoconhecimento. E entrar nesses campos de autoconhecimento é entrar onde? Muitas vezes num universo que eu não conheço, desconhecido, ou que eu mais ou menos deixo para lá porque dá medo. A história de ser vulnerável, né? Exatamente. É Às estar vezes vulnerável eu ao preciso novo. desconstruir algumas coisas que eu já tenho como crenças arraigadas, né? Para poder me reconstruir naquela versão que eu espero ser, que eu sempre admirei, que eu sempre quis lá quando era criança. Isso. Né? Porque a criança tem muito, ela traz muito disso, né? De querer se relacionar, às vezes até não conseguir, ou às vezes, porque eu não consegui da primeira vez, dependendo da criança, ela, então é porque os amiguinhos não gostam de mim. Ou vai ter aquela criança que, tipo, todo mundo tem que gostar de mim, eu tenho que ser o centro das atenções, senão também tem algo de errado. E o quanto disso a gente está trazendo aí para a vida adulta, o quanto você trouxe dessa criança aí para a sua vida adulta, né? Você está repercutindo isso nas suas relações, né? Então, muitas vezes é isso, a gente precisa olhar para a gente, para quem a gente foi, para acolher e entender, e também fazer essa divisão do que hoje eu preciso ser, o que hoje eu consigo dar conta. Se eu não consigo, eu preciso pedir ajuda, porque a criança, ela pede ajuda, né? Então, a gente também precisa saber pedir ajuda, né? Ao mesmo tempo em que tem coisas que a criança vai precisar do adulto, né, para acolher, para parar de chorar, né, para dar o limite, a conter, né? Mas o adulto já pode também fazer sozinho. Né? Tem coisa que não é só jogar lá para o mundo da criança que eu fui lá e é culpa da criança que eu fui. Isso porque eu não tive, não sei o que lá. E hoje em dia não querer dar conta das suas demandas. E isso é ser infantil. Né? Então, precisamos ser mais adultos. Né? Trazer esse universo fica assim adulto também aí. uma dica, porque a gente precisa fazer a quebra de alguns ciclos. Né? Então, se você consegue agora mergulhar para dentro de si, fazer essa análise com a ajuda de alguma terapia alternativa, quem sabe, enfim, psicoterapia, constelação familiar, ou seja, qual for a ferramenta que você vai utilizar que pode lhe ajudar, é importante ter na consciência também o seguinte: a responsabilidade que você tem, se você for pai ou mãe já, de não deixar com que isso se replique e continue. No sentido de que, assim como alguém daqui a pouco não conseguiu lhe dar o suporte adulto que você precisava enquanto criança, que você não só perceba isso, mas que imediatamente consiga aplicar para os seus filhos, seus afilhados, as crianças que estão por perto de você, para que a gente possa ir rompendo com fazer essa quebra de padrão, né? Ótimo. E aí sim alcançar espaços de evolução. Porque muitas vezes é difícil a gente quebrar com um padrão. Por quê? Porque a gente já está pensando em quebrar, em romper com as expectativas do outro sobre nós. Então, a gente até já trava ali. Eu nem vou fazer isso aqui diferente, porque daí meus pais não vão gostar de mim. Né? Ou lá do chefe do meu trabalho, lá não vai avaliar ali positivamente o que eu fiz. Né? Ou Forte isso, hein? nas amizades, se eu disser um não, que a gente falou, né? Também vão deixar de me convidar. Então, olha como a gente traz, sim, crenças, coisas lá, também do que a gente vivenciou, dos limites, muitas vezes, dos nãos, que a gente não teve. E se você é adulto e está atento, podendo olhar hoje para si e pensando, nossa, isso aqui eu não tive na minha infância, mas eu posso fazer diferente. Comigo e com as crianças ao meu redor. É sobre isso, eu acho, né? E agora dá uma olhadinha para ti, faz aquela reflexão e pensa assim, na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua vida afetiva com as outras pessoas, tem alguma coisa, algum momento em que tu está querendo buscar só a parte boa das coisas? Como sabe a criança que quer um pouquinho de cada brinquedo e quer tudo ao mesmo tempo? Ou seja, quer todos os relacionamentos ao mesmo tempo, quer todos os empregos ao mesmo tempo, quer todas as amizades ao mesmo tempo. Só o prazer, só a parte boa. Dá essa pensada, né? Dá essa analisada. Se fizer sentido para ti, já sabe, né? Começa hoje mesmo a buscar um meio de descomplicar isso tudo aí, tá? Não perde tempo, porque não é só uma questão de futuro, é uma questão de presente, para você viver melhor o seu presente. E aí sim poder desenhar aquilo que você espera honestamente do seu futuro.
Com certeza, gente. Eu acho que é uma baita aí de uma dica. A gente falou no começo que era um assunto mais denso, né? Então a gente entrou aí um pouquinho, daria para aprofundar muito mais, quem sabe, né? Conforme o que vocês também acharem, né, do tema, mandem ali pra gente, que a gente pode estar aprofundando mais, quem Excelente. sabe em outro programa, né, em outra edição. Mas fica essa dica e fica principalmente também essa chamada de atenção para você olhar para si, para a criança que você foi um dia, porque a gente precisa também ter coisas da nossa infância presente na vida adulta, né? Não é só trabalho, responsabilidade, aquela coisa, né, séria, que isso também adoece, mas acolher essa criança que você foi, tá? E também se permitir, né, olhar e buscar aí, quem sabe, fontes de autoconhecimento, se permitir buscar novos caminhos, descomplicar algumas questões para a vida fluir mais tranquila, Boa. mais leve. Né? Mari, obrigado por mais um Descomplica. A galera é o seguinte, vocês já sabem, né? Facebook, Instagram, YouTube, tá lá o Descomplica. Fez sentido para ti? Te identificou com alguma questão? Comenta ali com a gente. Ah, e sobre constelação familiar? Já ouviu falar? Já conhece? Já se experimentou? Conta pra gente, a gente está curioso para saber. É isso aí, então, até o próximo Descomplica. Aquele abraço. Um abraço e até mais. Até a breve. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.